Mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo à sua esposa escolhida e muito amada, Santa Brígida da Suécia. Minha filha, eu sou o Criador do céu e da terra, uno na divindade com o Pai e o Espírito Santo. Eu sou aquele que falou aos profetas, aos patriarcas e aquele a quem esperavam, para cumprir os seus anseios e, de acordo com a minha promessa, assumi a carne sem pecado e sem concupiscência, entrando no ventre da Virgem Santíssima, como o sol que brilha através de claríssima joia. Assim como o sol não danifica o vidro ao entrar nele, assim também a virgindade da Virgem não foi perdida quando eu assumi a natureza humana. Eu assumi a carne de tal forma que não abandonei minha divindade, e eu não fui menos Deus, governando e sustentando todas as coisas com o Pai e o Espírito Santo, embora estivesse no ventre da Virgem em minha natureza humana. Assim como a luminosidade jamais é separada do fogo, assim também minha divindade nunca foi separada de minha humanidade, nem mesmo na morte. Desde então, permiti que meu corpo puro e sem pecado fosse ferido dos pés à cabeça e fosse crucificado por todos os pecados do gênero humano. Esse mesmo corpo é agora oferecido a cada dia no altar para que o gênero humano possa amar-me e se lembrar de meus grandes feitos mais frequentemente. Eu, deveras, quis que meu reino estivesse dentro do homem, e por direito eu deveria ser rei e senhor para ele, porque eu o fiz e o redimi. Entretanto, agora ele quebrou e profanou a fé que me prometeu em seu batismo, e quebrou e desprezou minhas leis e meus mandamentos que eu prescrevi e revelei a ele. Ele ama a sua própria vontade e se recusa a ouvir-me. Além disso, ele exalta acima de mim o pior ladrão, o demônio, e deu a ele sua fé. O demônio realmente é um ladrão, já que me rouba, por meio das tentações diabólicas, maus conselhos e falsas promessas, a alma humana que eu redimi com o meu sangue. Mas ele não faz isso porque seja mais poderoso do que eu, porque eu sou tão poderoso que eu posso fazer todas as coisas com uma palavra, e tão justo que mesmo que todos os santos me pedissem, eu não faria a menor coisa contra a justiça. Entretanto, como o homem a quem foi dado livre-arbítrio voluntariamente rejeita meus mandamentos e obedece o demônio, é justo que ele também experimente sua tirania e malícia. Esse demônio foi por mim criado, foi criado bom, mas decaiu por sua vontade má e se tornou, por assim dizer, meu servo para aplicar retribuição aos trabalhadores do mal. Ainda, embora eu seja agora tão desprezado, sou ainda tão misericordioso que qualquer um que reze pela minha misericórdia e se humilhe por correção, terão seus pecados perdoados, e eu salvarei do ladrão diabólico, o demônio, a alma que assim se humilhar, se arrepender do mal que fez, me pedir perdão e novamente tomar-me por seu verdadeiro Deus e Senhor. Mas, para aqueles que continuam me desprezando, eu levarei minha justiça sobre eles, de forma que, ouvindo isso, tremerão, e os que experimentam isso dirão: ai de nós, os nascidos ou concebidos, ai de nós, os que provocamos o Senhor da majestade até a ira. Mas tu, filha que eu escolhi para mim, e com quem eu agora falo em espírito,
Ama-me com todo o teu coração, não como tu amas teu filho, como amas os teus pais, mas mais do que qualquer coisa no mundo, já que eu te criei e não poupei nenhum de meus membros no sofrimento por ti. Ainda eu amo a tua alma tão amorosamente que, ao invés de te perder, eu me deixaria ser crucificado novamente se isso fosse possível para salvar-te. Imita minha humildade, porque eu, o Rei da glória e dos anjos, eu que fui vestido com horríveis e miseráveis trapos, e fiquei nu em um pilar e ouvi todo tipo de escárnios, de zombarias e ofensas contra mim com os meus próprios ouvidos. Minha filha, sempre prefira minha vontade à tua, porque a minha mãe, tua senhora, do começo ao fim, nunca quis nada a não ser o que eu quis. Ela me foi fidelíssima, e assim também tu deves ser. Se tu fazes isso, então teu coração estará com o meu coração, e será incendiado por meu amor, da mesma forma que qualquer coisa seca é facilmente incendiada pelo fogo. Tua alma será tão inflamada e preenchida por mim, e eu estarei em ti, que todas as coisas mundanas se tornarão amargas para ti, e todo desejo carnal será como veneno. Descansarás nos braços da minha divindade, onde nenhum desejo carnal existe, mas somente deleite espiritual e alegria, que enche a alma deleitada com felicidade, interior e exteriormente, de forma que ela não pensa em nada e nada deseja a não ser o gozo que possui. Portanto, somente ama-me e terás tudo o que desejares, e terás em abundância. Não está escrito que o óleo da viúva não diminui até o dia que a chuva foi enviada à terra por Deus, de acordo com as palavras do profeta? Eu sou o verdadeiro profeta. Se acreditas em minhas palavras, segue e as cumpre. Óleo, gozo e júbilo não diminuirão para ti por toda a eternidade. Mensagem de Jesus Cristo à sua filha, Santa Brígida da Suécia, sobre os artigos da verdadeira fé e sobre que tipos de adornos, sinais e desejos a alma precisa ter para agradar o seu divino esposo, Jesus. Eu sou o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que está neles. Eu sou um com o Pai e o Espírito Santo, não como os deuses de pedra, como os utilizados pelo povo antigo, os deuses de ouro, e não vários deuses, como o povo pensava, mas um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas um em a natureza divina. O Criador de tudo, mas por ninguém criado, imutável, todo-poderoso e eterno, sem princípio ou fim. Eu sou o que nasceu da Virgem, sem perder minha divindade, mas unindo-a à minha humanidade, de forma que em uma pessoa possa ser o verdadeiro Filho de Deus e Filho da Virgem. Eu sou o que, pregado na cruz, morreu e foi sepultado, mas minha divindade permaneceu intacta. Embora eu tenha morrido na humanidade e na carne, que eu, o Filho único,
assumi, eu ainda continuei a existir na minha natureza divina, sendo um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Eu sou o mesmo que ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e que agora falo contigo em meu espírito. Eu te escolhi e tomei por esposa para mostrar-te os caminhos do mundo e meus segredos divinos, porque isso me agrada. Tu és minha por direito, porque quando o teu esposo terreno morreu, colocaste toda a tua vontade em minhas mãos, e após sua morte, pensaste e rezaste sobre como poderias te tornar pobre e abandonar tudo por mim. Então és minha por direito, por causa deste teu imenso amor, e por isso cuidarei de ti. Então eu te tomo como minha esposa, e para meu próprio prazer, como é próprio Deus ser com uma alma casta e santa. É obrigação da noiva estar preparada quando o noivo quer celebrar o casamento, de forma que ela esteja adequadamente vestida. Tu já estarás limpa se teus pensamentos estiverem sempre atentos a teus pecados, em como no batismo eu te purifiquei do pecado de Adão, e quantas vezes eu fui paciente e te sustentei quando caíste em pecado. A esposa deve também trazer a insígnia de seu esposo em seu peito, o que significa que deves observar e reconhecer os favores e benefícios que eu te fiz, assim como quão nobremente eu te criei, dando-te um corpo e alma. Quão nobremente eu te enriqueci, dando-te saúde e bens temporais. Quão amorosamente e docemente eu te redimi, quando morri por ti e restaurei a tua herança celestial, se quiseres tê-la. A esposa deve também fazer a vontade do seu esposo. Mas qual é minha vontade, senão que deves querer me amar acima de todas as coisas e não desejar nada a não ser eu? Vê bem, minha filha, que esta é a minha vontade sobre ti. Criei todas as coisas pelo bem da humanidade e coloquei todas as coisas sob a autoridade dela, mas ela ama todas as coisas, exceto a mim, e não odeia nada, mas odeia a mim. Eu recuperei sua herança, que tinham perdido por causa do pecado, mas ela é tão tola e sem razão que prefere a glória passageira, que é como a espuma do mar que se levanta por um momento como uma montanha e depois rapidamente cai em nada. Preferem isto ao invés da glória eterna, na qual há bem que nunca acaba. Mas se não desejas, minha esposa, nada a não ser eu, se desprezas todas as coisas pelo meu bem, não somente seus filhos e parentes, mas também honras e riquezas, aqui, meus ouvintes, cada um deve entender, desprezar a tudo mais, e amar somente a Jesus. Nosso Senhor está querendo dizer, amar menos todas as coisas e Jesus sempre em primeiro lugar, amar a Jesus sempre mais, acima de todas as coisas. Nosso Senhor continua: se me amares assim, eu te darei a mais preciosa e amorosa recompensa. Eu não te darei nem ouro nem prata, mas a mim mesmo, para ser seu esposo, e em recompensa, eu, que sou o Rei da Glória, serei a tua herança. Mas, se tu estás com vergonha de ser pobre e desprezada, então considera como eu, seu Deus, fiquei antes de ti, quando meus servos e amigos me abandonaram no mundo. Eu não estava procurando amigos do mundo, mas amigos do céu. E se agora estiveres preocupada e com medo do peso e dificuldade do trabalho, bem como da doença, considere quão difícil e penoso é queimar no inferno. O que não merecerias se tivesses ofendido um senhor terrestre, como me fizeste tantas vezes,
que castigo não merecerias? Assim, embora eu te ame com todo o meu coração, não fica sem justiça o menor ponto. Então, como pecaste em todos os teus membros, tens também que prestar satisfação e penitência em cada membro. Mas, por causa de tua boa vontade e teu propósito de reparar seus pecados, vou mudar tua sentença com misericórdia, trocando a dolorosa punição por uma pequena penitência. Então, abrace e tome sobre ti um pequeno sofrimento, para que possa ser limpa do pecado e alcances o grande prêmio em pouco tempo. A esposa deve ficar cansada, trabalhando ao lado do seu esposo, de modo que possa ainda mais confiantemente ter seu descanso com ele. Mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Brígida sobre como a alma fiel deve amar e honrá-lo, sobre como o mal ama o mundo e odeia a Deus. Eu sou o teu Deus e Senhor, a quem adoras e honras. Sou o que sustenta o céu e a terra com o meu poder. Eles não são sustentados por nenhum pilar ou qualquer outra coisa. Eu sou o que, a cada dia, é tomado e oferecido no altar sob aparência de pão, verdadeiro Deus e homem. Sou o mesmo que te escolheu. Honra o meu Pai, ama-me, obedece ao meu espírito. Honre minha mãe como tua senhora. Honre todos os meus santos. Mantenha a verdadeira fé, que deves aprender por ele, que experimentou dentro de si a batalha dos dois espíritos, o espírito da falsidade e o espírito da verdade, e com a minha ajuda venceu. Deves manter a verdadeira fé, que deves aprender por eles, pelos santos, que experimentaram dentro de si a batalha dos dois espíritos, o espírito da falsidade e o espírito da verdade, e com a minha ajuda venceram. Mantenha a verdadeira humildade. O que é a verdadeira humildade, se não comportar-se como é realmente e louvar a Deus pelas boas coisas que Ele vos tem dado? Mas agora há muitos que me odeiam e aos meus feitos as minhas obras, e que consideram minhas palavras como desgraça e vaidade, e ao contrário, com afeição e amor, abraçam o adulterador, o demônio. Tudo o que eles fazem para mim é feito com reclamação e amargor. Eles nem mesmo confessam meu nome ou me servem, se não têm medo da opinião dos outros homens e de serem por eles censurados e tidos como vis. Eles amam o mundo com tal fervor que nunca se cansam de trabalhar por ele, noite e dia, sempre queimando de amor por ele. Seu serviço é tão agradável para mim como o de alguém que dá dinheiro a seus inimigos para matar seu próprio filho. Isto é o que eles fazem para mim. Dão-me algumas esmolas e me honram com seus lábios para conseguir sucesso no mundo e permanecer em seu privilégio
e em seus pecados. O bom espírito está, portanto, bloqueado neles, e eles estão impedidos de ter qualquer progresso em fazer o bem e salvar as suas almas. Sim, minha filha. No entanto, se quiseres amar-me de todo o seu coração e não desejar nada a não ser a mim, eu te atrairei a mim através do amor, como um ímã atrai o ferro assim. Tomar-te-ei em meu braço, que é tão forte que ninguém o pode estender, e tão firme que ninguém, uma vez estendido, pode dobrar. E é tão doce que ultrapassa todos os aromas e está além da comparação com qualquer coisa doce ou prazer do mundo. Mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo à sua esposa, nas quais ele lhe diz que não se preocupe, nem pense que o que se revela a ela proceda de um espírito maligno, e sobre como distinguir um espírito bom de um mau. Ouçamos Santa Brígida, que relatou para nós esta lindíssima mensagem de nosso Senhor. Eu sou teu Criador e Redentor. Por que tens temido minhas palavras? Por que te tens perguntado se procedem de um espírito bom ou de um mau? Diga-me, tens encontrado algo em minhas palavras que não te tenha ditado tua própria consciência? Ordenei-te algo contrário à razão? A isto a esposa respondeu: não, ao contrário, tuas palavras são verdadeiras e eu estava errada. O esposo, Jesus, acrescentou: eu te ordenei 3 coisas. Nelas poderias reconhecer o bom espírito. Ordenei-te que honrasses o teu Deus que te criou e te tem dado tudo o que tens. Ordenei-te que te mantivesses na verdadeira fé, ou seja, que cresces que nada se criou sozinho, nem se pode criar sem Deus. Também te ordenei que mantivesses uma razoável temperança em todas as coisas, pois o mundo foi feito para o uso do homem, a fim de que as pessoas o aproveitem para suas necessidades, sem delas deixarem-se escravizar. Da mesma forma, também podes reconhecer o espírito imundo por 3 coisas contrárias a estas. Ele tenta para que te elogies a ti mesma e te orgulhes do que te foi dado. Ele tenta para que atraiçoes tua própria fé. Também te tenta a impureza em todo o corpo, pensamento e em todas as coisas, e faz com que teu coração arda por isso. Às vezes, também engana as pessoas sob a forma de bem. Por isso te tenho ordenado que sempre examines tua consciência e que a exponhas a prudentes homens sábios. Por isso, não duvides de que o bom Espírito de Deus esteja contigo, quando não desejas outra coisa a não ser a Deus, e dele te inflames toda. Só eu posso criar esse fervor, e assim é impossível ao demônio aproximar-se de ti. Também não é possível para ele aproximar-se das pessoas, a menos que eu o permita, seja pelos pecados humanos ou por algum de meus desígnios ocultos, porque ele é minha criatura como todas as demais, e foi criado bom para mim, embora tenha se pervertido por sua própria vontade, soberba, orgulho e maldade. Portanto, eu sou Senhor sobre ele, apesar de tudo. Por esta razão, me acusam falsamente aqueles que dizem que as pessoas que me rendem grande devoção estão loucas ou possuídas. Fazem-me parecer como um homem que expõe a sua casta e fiel mulher a um adultério. Isso é o que eu seria se deixasse que alguém que me amasse plena e retamente
fosse possuído por um demônio. Mas como eu sou fiel, nenhum demônio poderá nunca controlar a alma de nenhum dos meus devotos servidores. Nunca poderá conseguir o controle das almas que têm fé e se deleitam em mim. Amorosas palavras de Jesus a Santa Brígida, sua esposa mística, com a preciosa imagem de uma nobre fortaleza que simboliza sua igreja militante e sobre como a igreja de Deus será agora reconstruída pelas orações e palavras da gloriosa Virgem e dos santos. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Rei da Glória e o Senhor dos anjos. Construí para mim uma nobre fortaleza e tenho colocado nela os meus eleitos. Meus inimigos têm corrompido seus fundamentos e têm dominado meus amigos, tanto que fazem sair a medula dos ossos. Suas bocas são apedrejadas e são torturados pela fome e a sede. Assim os inimigos perseguem o seu Senhor. Meus amigos estão agora gemendo e suplicando ajuda. A justiça pede vingança, mas a misericórdia invoca o perdão. Então, Deus disse à corte celestial ali presente: o que pensais dessas pessoas que têm assaltado minha fortaleza? Eles a uma voz responderam: Senhor, toda a justiça está em ti e em ti vemos todas as coisas. A ti foi dado todo juízo, Filho de Deus, que existe sem princípio nem fim. Tu és seu juiz. E ele disse: como todos sabeis e vedes em mim, pelo bem da minha esposa, decidam qual é a sentença justa. Eles disseram: isto é justiça, que aqueles que derrubaram os muros sejam castigados como ladrões, que aqueles que persistem no mal sejam castigados como invasores, que os cativos sejam libertados e os famintos saciados. Então Maria, a mãe de Deus, que a princípio havia permanecido em silêncio, disse: meu Senhor e Filho querido, tu estiveste em meu ventre como verdadeiro Deus e homem. Tu te dignaste a santificar-me a mim, que era um vaso de argila. Eu te suplico, tem misericórdia deles uma vez mais. O Senhor respondeu à sua mãe: bendita seja a palavra de tua boca, como um suave perfume sobe até Deus. Tu és a glória e a rainha dos anjos e de todos os santos, porque Deus foi consolado por ti e a todos os santos deleitas. E porque tua vontade tem sido a minha desde o começo de tua juventude, uma vez mais cumprirei o teu desejo. Então ele disse à corte celestial: porque haveis lutado valentemente pelo bem de vossa caridade, terei piedade por ora. Vede, reedificarei meu muro pelos vossos rogos. Salvarei e curarei os oprimidos pela força e maldade, e os honrarei 100 vezes pelo abuso que sofreram. Se os que fazem violência pedem misericórdia, terão paz e misericórdia. Aqueles que a desprezam sentirão minha justiça.
Então ele disse à sua esposa: Esposa minha, te escolhi e te revesti com o meu espírito. Tu escutas minhas palavras e as dos meus santos. Embora os santos vejam da mesma forma todas as coisas em mim, já que estão comigo, eu agora vou também mostrar-te o que todas essas coisas significam. Afinal, tu que ainda estás no corpo, não me podes ver da mesma forma que eles, que são os meus bem-aventurados amigos. Agora te mostrarei o que significam estas coisas. A fortaleza, da qual tenho te falado, é a minha igreja militante, que construí com meu próprio sangue e o dos santos. Eu mesmo a cimentei com minha caridade, e depois coloquei nela meus eleitos e amigos. Seu fundamento é a fé, ou seja, a crença, a fé em que eu sou um juiz justo e misericordioso. Este fundamento tem sido agora deturpado, porque todos creem e pregam que sou misericordioso, mas quase ninguém crê que eu seja um juiz justo. Consideram-me um juiz iníquo, um juiz que tolera todo tipo de pecado. De fato, um juiz seria iníquo se à margem da misericórdia deixasse os maus sem castigo, de forma que pudessem continuar oprimindo os justos e santos. Eu, porém, sou um juiz justo e misericordioso, e não deixarei que o mínimo pecado fique sem castigo, nem que o menor bem fique sem ter a minha recompensa. Pelos buracos perfurados no muro, entram na Santa Igreja pessoas que pecam sem medo, que negam que eu seja justo e atormentam os meus amigos santos como se os cravassem em estacas. A estes meus amigos não se dá alegria, nem consolo, nem amor. Pelo contrário, são castigados e injuriados como se fossem demônios. Quando dizem a verdade sobre mim, são silenciados e acusados de mentir. Eles anseiam com paixão ouvir ou falar a verdade, mas não há ninguém que os escute, nem quem lhes diga a verdade. Além disso, eu, Deus Criador, estou sendo blasfemado. As pessoas dizem: não sabemos se Deus existe, e se existe, não nos importa. Jogam no chão minha bandeira e a pisoteiam, dizendo: por que sofreu? Em que nos beneficia? Se cumpre nossos desejos, estaremos satisfeitos. Que mantenha Ele seu reino em seu céu. Quando quero entrar neles, dizem: antes morrermos que submeter nossa vontade a Ele. Dá-te conta, minha esposa, que tipo de gente é essa? Eu os criei e posso destruí-los com uma palavra. Que soberbos são para comigo. Graças aos rogos de minha mãe e de todos os santos, permaneço ainda misericordioso e tão paciente que estou desejando enviar-lhes palavras da minha boca por meio de ti e dos meus servos, e oferecer-lhes misericórdia. Se a quiserem aceitar, terei compaixão. Do contrário, conhecerão minha justiça, e como ladrões serão publicamente envergonhados diante dos anjos e dos homens, e condenados por cada um deles. Como os criminosos são colocados nas forcas e devorados pelos corvos, assim eles serão devorados pelos demônios, mas não serão consumidos. Como as pessoas amarradas em cepos não podem descansar, eles padecerão dor e amargura em todas as partes. Um rio de fogo entrará por suas bocas, mas seus estômagos não serão saciados e sua sede e suplício se reavivarão a cada dia. Porém, os meus amigos, os santos, estarão a salvo e serão consolados pelas palavras que saem de minha boca. Eles verão minha justiça junto de minha misericórdia. Revesti-los-ei com as armas do meu amor, que os tornarão tão fortes que os adversários da fé escorrerão diante deles como barro diluído. Quando virem minha justiça,
cairão em vergonha perpétua por haverem abusado de minha paciência. Palavras da gloriosa Virgem Maria a Santa Brígida sobre a forma em que a alma deve se vestir com a veste da graça e com que enfeites a alma deve adornar-se e vestir-se para agradar a Deus. Eu sou Maria, que deu à luz o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sou a rainha dos anjos. Meu filho te ama com todo o coração. Ama-o. Deves adornar-te com roupas muito honestas, e eu te mostrarei como e que tipo de roupas devem ser. Como antes, tinhas uma anágua, uma túnica, sapatos, uma capa e um broche sobre seu peito, agora hás de cobrir-te com roupas espirituais. A anágua é a contrição. Como a anágua se veste junto ao corpo, assim a contrição e a conversão são o primeiro passo de volta a Deus. Através delas, a mente, que em um momento encontrou gozo no pecado, se purifica e a carne impura se mantém sob controle. Os dois sapatos são duas disposições. Na verdade, a intenção de retificar as transgressões passadas e a intenção de fazer o bem e manter-se longe do mal. Tua túnica é a esperança em Deus. Como a túnica tem duas mangas, há de haver justiça e misericórdia em tua esperança. Desta forma, esperarás na misericórdia de Deus, porque não esquecerás sua justiça. Pensa em sua justiça e em seu juízo, de forma que não esqueça sua misericórdia, porque ele não usa a justiça sem misericórdia, nem a misericórdia sem justiça. A capa é a fé. Do mesmo modo que a capa cobre tudo e tudo está contido nela, a natureza humana pode igualmente abarcar tudo e conseguir tudo mediante a fé. Esta capa deve ser enfeitada com as insígnias do amor de teu esposo divino, ou seja, da forma como te criou, da forma que te alimentou, te atraiu para seu espírito e abriu teus olhos espirituais. O broche é a consideração de sua paixão. Fixa firmemente em teu peito o pensamento de como ele foi fraudado e mortificado, como foi traído, como se manteve vivo na cruz, ensanguentado e perfurado em todas as suas fibras, como em sua morte seu corpo inteiro se convulsionou pela dor aguda da paixão, como também entregou seu espírito nas mãos do Pai. Que este broche permaneça sempre em teu peito. Sobre tua cabeça coloque-se uma coroa, ou seja, a castidade em teus afetos, que prefiras resistir aos açoites antes de tornar a manchar-te. Sê modesta e digna. Não penses nem desejes nada mais que o teu Criador, amar a Ele, estar com Ele, ser dele. Quando tens a Ele, tens tudo. Adornada desta forma, deves esperar o teu esposo, que te ama e te abraça. A paz ao teu coração, minha serva amada.
Palavras da Rainha do Céu a Santa Brígida, sua querida filha, ensinando-lhe que deve amar e louvar seu filho junto de sua mãe. Eu sou a Rainha dos Céus. Estás preocupada sobre como tens que louvar-me. Tenha certeza de que todo louvor a meu filho é louvor a mim, e aqueles que o desonram, desonram a mim, pois meu amor para com ele e o dele para comigo é tão ardente como se nós dois fôssemos um só coração. Tanto me honrou a mim, que era um vaso de argila, que me elevou acima de todos os anjos. Por isso, tu me has de louvar assim: bendito seja, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que te dignaste descer ao ventre da Virgem Maria. Bendito seja, Senhor Deus, que quisestes habitar nas entranhas da Virgem Maria, sem ser um fardo para ela, e te dignaste receber sua carne imaculada, sem pecado. Bendito seja, Senhor Deus, que vieste à Virgem, dando-lhe gozo à sua alma e a todos os seus membros, e que com o gozo de todos os membros de seu corpo sem pecado concebido, dela nasceste. Bendito seja, Senhor Deus, que depois de tua ascensão alegraste a Virgem Maria com frequentes consolações e com a tua consolação a visitaste. Bendito seja, Senhor Deus, que elevaste o corpo e a alma da Virgem Maria, tua mãe, aos céus, e a honraste, situando-a junto de tua divindade, sobre todos os anjos. Tem misericórdia de mim, Senhor, por seus rogos e pela intercessão dela. Assim, minha filha, hás de me honrar e hás de dar suprema honra e glória a Deus. Palavras da Rainha do Céu à sua querida filha Santa Brígida, sobre o formoso amor que o Filho professava à sua Virgem Mãe, sobre como a Mãe de Cristo foi concebida em um matrimônio casto e santificada no ventre de sua mãe, sobre como subiu ao céu em corpo e alma, sobre o poder de seu nome e sobre os anjos designados aos homens para o bem e para o mal. Sou a Rainha do Céu. Ama meu filho, porque ele é honestíssimo, e quando tens a ele, tens tudo que é honesto. Ele é o mais desejável, e quando tens a ele, tens tudo que é desejável. Ama-o também, porque ele é virtuosíssimo, e quando o tens, tens todas as virtudes. Vou te contar como foi maravilhoso o seu amor pelo meu corpo e minha alma, e quanta honra deu ao meu nome. Ele, o meu filho, me amou antes que eu o amasse, pois é meu Criador. Ele uniu meu pai e a minha mãe em um matrimônio tão casto e santo que não se pode encontrar nenhum casal mais casto. Nunca desejaram unir-se, exceto de acordo com a lei, só para terem descendência. Quando o anjo lhes anunciou que teriam uma virgem, pela qual chegaria a salvação do mundo, eles, em quem a luxúria estava extinta, perturbaram-se um pouco
mas logo suplicaram a graça de então unir-se pela vontade de Deus em extrema castidade. E assim, asseguro-te que pela caridade divina e devido à mensagem do anjo, eles se uniram na carne não por concupiscência, mas por amor a Deus, para fazer a sua vontade. Dessa forma, minha carne foi gerada de suas sementes e através do amor divino. Quando meu corpo se formou, Deus enviou nele a alma criada a partir da sua divindade. A alma foi imediatamente santificada junto com o corpo, e os anjos a vigiavam e custodiavam dia e noite. É impossível expressar-te que grandíssimo gozo sentiu minha mãe quando minha alma santificada se uniu ao meu corpo. Depois, quando o curso da minha vida se cumpriu, meu filho elevou minha alma e o meu corpo a um lugar mais eminente que os demais, perto da glória de sua divindade, da forma que nenhum outro corpo de criatura esteja tão perto de Deus como o meu. Veja quanto meu filho amou a minha alma e meu corpo. Existem pessoas, entretanto, que maliciosamente negam que eu tenha sido assunta em corpo e alma, e existem outras que simplesmente não têm maior conhecimento disto. Mas a verdade disso é certa. Fui elevada até a glória de Deus em corpo e alma. Escuta agora o muito que meu filho honrou o meu nome. Meu nome é Maria, como diz o Evangelho. Quando os anjos olham esse nome, se regozijam em sua consciência e dão graças a Deus pela grandíssima graça que operou em mim e comigo, porque eles veem a humanidade de meu filho glorificada em sua divindade. As almas do purgatório se regozijam de maneira especial, como quando um homem enfermo que está na cama escuta alentadoras palavras de outros, e isto agrada seu coração, fazendo-o sentir-se contente. Ao ouvir meu nome, os anjos se aproximam imediatamente das almas dos justos, a quem foram dados como guardiões, e se regozijam em seus progressos. Os anjos bons foram designados a todos como proteção, e os anjos maus como provação. Não é que os anjos estejam separados de Deus, mas assistem a alma sem deixar Deus e permanecem constantemente em sua presença, enquanto seguem inflamando e incitando a alma a fazer o bem. Os demônios todos se espantam e temem o meu nome. Ao som do nome de Maria, soltam imediatamente a presa que tinham em suas garras. Da mesma forma que uma ave de rapina, com a presa em suas garras, a deixa quando escuta um ruído e volta depois quando vê que não era nada, igualmente os demônios deixam a alma assustados ao ouvir meu nome, mas voltam de novo rápidos como uma flecha, a menos que vejam que depois se produziu uma emenda, uma conversão na alma que deixaram. A menos que vejam que depois se produziu uma conversão verdadeira na alma que deixaram, então não vão mais embora. Ninguém está tão frio no amor de Deus, a menos que esteja condenado, que o demônio não se distancie dele, se invoca o meu nome, com a intenção de não retornar mais aos seus maus hábitos. E o demônio se mantém longe dele, a menos que volte a consentir em pecar mortalmente.
mensagem sobre como um anjo reza por Santa Brígida e como Cristo pergunta ao anjo o que é que pede para a sua esposa amada e o que é bom para ela. Um anjo bom, o guardião de Santa Brígida, apareceu rogando a Cristo por ela. O Senhor lhe respondeu e disse: uma pessoa que reza por outra deve rogar pela salvação dela. Tu és como um fogo que nunca se extingue, incessantemente ardendo com o meu amor. Tu vês e conheces tudo quando me vês, e não queres nada mais do que eu quero. Portanto, diz-me o que é que convém a esta minha esposa? O anjo respondeu: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor lhe disse: tudo que se criou se criará, existe eternamente em mim. Mas, para que minha esposa possa reconhecer minha vontade, diz-me o que é bom para ela, agora que ela está escutando. E o anjo disse: ela tem um coração orgulhoso e arrogante, portanto, necessita uma vara com que possa ser domada. Então o Senhor disse: que pedes para ela, meu amigo? O anjo respondeu: Senhor, peço-te que lhe garanta misericórdia com a vara. E o Senhor acrescentou: pelo seu bem o farei, pois nunca emprego a justiça sem misericórdia. Então a esposa deve amar-me com todo o seu coração e com boa vontade, e a minha misericórdia virá até ela. Palavras de Cristo à sua esposa sobre a maneira e respeito com que deve conduzir a oração e sobre 3 classes de pessoas que servem a Deus no mundo. Minha filha Brígida, sou teu Deus, o que foi pregado na cruz, verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa, e que está presente todos os dias no altar. Quando me ofereces uma oração, termine-a sempre com o desejo de que se faça a minha vontade e não a tua. Quando rezas por alguém que já está condenado, não te escuto. Algumas vezes não te ouço, se desejas algo que possa ir contra a tua salvação. É por isso necessário que submetas tua vontade à minha, porque eu sei todas as coisas, não te permito nada mais do que te seja benéfico. Há muitos que não rezam com a intenção correta e é por isso que não merecem ser atendidos. Há 3 tipos de pessoas que me servem neste mundo. Os primeiros são os que creem que sou Deus e o provedor de todas as coisas, que tem poder sobre tudo. Estes me servem com a intenção de conseguir bens e honras temporais, mas as coisas do céu não lhes importam e estão até dispostos a perdê-las para obter bens presentes. O êxito mundano se ajusta completamente à sua medida, segundo seus desejos. Já que perderam os bens eternos, eu lhes compenso com consolos temporais por qualquer bom serviço que me façam, pagando-lhes até o último centavo e até o último ponto já nesta vida. Eles nada mais têm a esperar de mim após sua morte. O segundo são os que creem que sou Deus onipotente e juiz severo, mas que me servem por medo do castigo e não por amor à glória celestial. Se não me temessem, não me serviriam. Os terceiros são os que creem que sou o Criador de todas as coisas e Deus verdadeiro,
e que creem que sou justo e misericordioso. Estes não me servem por medo do castigo, mas por amor divino e caridade. Prefeririam suportar qualquer sofrimento, por duro que fosse, a não me ofender. Estes merecem verdadeiramente ser escutados quando rezam, pois sua vontade coincide com minha vontade. O primeiro tipo de servos nunca sairá do castigo, nem chegará a ver meu rosto. O segundo não será tão castigado, mas também não chegará a ver meu rosto, a não ser que corrija seu temor mediante a penitência e o exercício do verdadeiro amor. Meus queridos ouvintes, continuemos meditando nessas preciosas mensagens que Nosso Senhor, Maria Santíssima, deram a Santa Brígida da Suécia, uma das santas, das místicas mais extraordinárias de toda a história da cristandade. E no próximo volume continuaremos a conhecer as revelações de Nosso Senhor, de Maria Santíssima, essa grande santa que encerram grandes lições, grandes riquezas espirituais para as nossas almas. Salve Maria, Santa Brígida, rogai por nós.